Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 13 de outubro, meu Deus, já estamos no meio do mês, como passa rápido, né? E hoje, gente, hoje está sendo um dia muito especial para nós, porque nesse dia 13 de outubro, nós estaremos realizando o nosso café da manhã antecipado, porque estamos celebrando o Dia da Criança, que foi ontem, mas é hoje que a gente está celebrando, nesse dia tão precioso, e também a ceia, a mesa do Senhor, que por conveniência nossa, por causa das eleições do primeiro domingo, nós transferimos para o segundo domingo. Então, tanto no encontro da manhã, quanto no encontro da tarde e noite, nós teremos esses eventos especiais. Queremos convidar vocês para estarem conosco, tanto nesse café da manhã, que vai começar às 8h30, quanto no encontro das 18h30. Você é nosso convidado, esperamos por você. Nós estamos aqui na rua Santo Antônio, número 14, bem no Recanto dos Vinhais, para essa grande celebração que vai acontecer agora de manhã e logo mais no culto matutino, ou no culto vespertino, né? Bom, hoje, dia 13, nós estamos aqui no capítulo 12 da Carta de São Paulo aos Romanos, já bem no versículo 3, é por aí que nós vamos recomeçar. Mas quero saudar aqui junto à mesa minha querida amiga, irmã Lóide Nogueira. Bom dia. Bem-vinda, Bom dia, querida. Bispo. Bom Muito dia. obrigada. Muito obrigada. Bom dia para você que está aí nos ouvindo pela 92.3. Esteja conosco aqui até o fim, ok? Ok. Venho também com o meu querido irmão, depois de um fim de semana atípico, né? E muito trabalhoso, mas está aqui conosco nosso querido irmão, nosso pastor amado, João Silveira. Muito bom dia, João. Muito bom dia, querido bispo. Muito bom dia, querido ouvinte. E eu gostaria de te chamar para ouvir, para acompanhar o nosso programa de hoje, porque tem muito a oferecer de fato. Não é porque nós tenhamos um conteúdo, é porque o texto tem um conteúdo agradabilíssimo. Mas antes eu queria tratar, porque eu cheguei em casa de uma viagem e a minha esposa estava me informando que foi transferido na semana, no decorrer da semana, que anteciparam o café da manhã em virtude do Dia da Criança. Eu fiquei tão feliz porque é um dia de celebração às nossas crianças. Nossas crianças muito raramente são celebradas. Às vezes os pais saem de casa tão cedo e veem muito pouco as suas crianças, celebram muito pouco porque investem em curso, em estudo, em colégio e em treinamento e etc, etc, exigem muito mais do que celebram, né? E eu creio que as nossas crianças precisam ser celebradas. Celebradas em casa, celebradas na igreja. Talvez eu fosse uma pessoa muito melhor na vida, muito mais doce, se eu tivesse sido celebrado, tanto em casa quanto na igreja. Sim. E nós não aprendemos a fazer isso. Eu dou graças a Deus que a gente está começando a celebrar as nossas crianças, inclusive transferindo o dia de um café para homenagear e celebrar essas crianças. Eu fiquei muito feliz, disse a minha esposa, parabéns. Ela me disse, como coordenadora do departamento infantil, ela disse, eu convidei os demais colaboradores, falei com a direção da igreja e decidimos por antecipar o café para celebrar as nossas crianças. Como eu fiquei feliz disso. Sim. Pastor João, tem uma fala que eu normalmente repito ela, é do rabino Newton Bonder. Ele diz que um adulto saudável é resultado de dois alimentos, um para o corpo e outro para a alma. Leite materno para o corpo e elogio para a alma. Crianças que não têm estruturalmente amor próprio que é dado pelo outro, pelo cuidador, quando ele não tem uma autoimagem boa, quando ele não tem autoconfiança, que também tudo é dado pelo outro, pelo cuidador, quando isso entra em escassez, a gente vai ter um adulto adoecido lá na frente. Então, leite materno e elogio para se criar um adulto saudável.
Não é comum, querido bispo e demais ouvintes, especialmente pastores, não é incomum se encontrar nas famílias de cuidadores de igreja, de pastores, de clérigos, que os seus filhos não a frequentem. Não é incomum isso acontecer. Ao longo da minha vida eu tenho acompanhado isso. Por quê? Eu fiz uma crônica a esse respeito, que eu não vou relatar aqui agora, mas talvez seja por falta dessa celebração. Vamos dizer assim, usar um termo bem rasteiro, a trazida dos nossos filhos à igreja nem sempre é como celebração, mas mais como obrigação. E por fazer isso, eles depois que tomam tenência, que se tornam adultos e dono da sua própria venta, como diz o ditado popular, eles não querem estar ali onde eles não foram celebrados. Por isso também nós criamos aqui, logo que nos instalamos como igreja, nós criamos um dia de festa para a apresentação das crianças, não foi isso? Uhum. Um dia de festa, um dia especial para receber as nossas crianças que estão adentrando na sociedade que eles vão participar, que é a igreja. Vão conviver na sociedade que os seus pais frequentam, que é a igreja. Não é apenas um clube religioso, não é apenas um ambiente religioso, mas é também um ambiente social, onde os seus pais convivem e nós decidimos por criar um ambiente propício para isso. Então, todas as nossas crianças são celebradas quando vêm serem apresentadas, né? Uhum. Sim, com certeza sim. Porque a gente firma coisas importantes e fundamentais e estruturais na vida de uma criança, né? Lodi, nós já estamos aqui no capítulo 12 e caminhando para o verso 3 da carta de São Paulo aos Romanos, e a gente vai passar a fazer essa leitura, né? Você pode ler para nós, querida? Sim, claro. Vamos começar agora o versículo 3. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês. Vivendo assim como cada um de vocês, em pura graça, é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não, é Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Aqui, vamos dar uma paradinha, acho que tem bastante substância aqui, né? Gente, essa coisa da nossa autoavaliação, eu também tenho muita preocupação que uma pessoa pense além ou aquém do que convém sobre si mesmo. Aqui, a arrogância e a baixa autoestima têm sido verdadeiros perigos na vida de uma pessoa. Nós acabamos de sair de um pleito eleitoral agora, em que um determinado candidato, um candidato à prefeitura que não era aqui do estado do Maranhão, a arrogância dele, a soberba dele, a sua percepção era tão distorcida, uma mente megalomaníaca, extremamente destrutiva. O que aconteceu é que essa arrogância foi tão percebida que, mesmo tendo a chance, a oportunidade de se eleger no pleito, ele não foi eleito. Nem classificado para o turno seguinte. Né? Não foi. E isso me dá a certeza de que pensar além gera arrogância e pensar aquém também gera uma tragédia inversa. São duas tragédias perigosas se nós não entendermos que o dom que está sobre nós, a graça que está sobre nós, se a gente não compreender que vem de Deus, mesmo esses, entre aspas, atributos naturais, esses dons naturais, eles são naturais porque estão inatos, mas foi uma dádiva, foi colocado por Deus. E a gente não pode se arrogar, não pode se ensoberbecer, não tem como a gente se tornar
altivo por causa disso. A gente precisa ser humilde, reconhecendo que tudo vem de Deus. Porque uma percepção equivocada sobre mim mesmo pode me destruir. Eu não sou tão menor quanto pensam que sou, mas também não sou tão maior quanto podem pensar que eu sou. Eu só sou o que sou. E só sou o que sou por causa de Deus. É Ele quem opera tudo em todos. Por isso eu não posso me tornar arrogante em qualquer situação. É mesmo, meu bispo. O apóstolo Paulo, ele é tão claro quando ele diz que tudo vem de Deus. E ele diz que se há alguma coisa em nós é porque o enxerto pegou. Eu gostei muito dessa expressão que ele diz. Sim. O enxerto pegou. Né? A seiva não está em você mesmo. Né? O talento veio de um Criador. Alguém que olhou para você e decidiu colocar em você dons e talentos, né? Para um momento certo, para um propósito especial. Mas tudo vem dele. Sim, né? Sim, sim. E isso nos dá firmeza. Sim. Saber que dentro de mim, dentro de você, dentro de um departamento, existe muitas pessoas, cada um com seu dom, né? Vindo de Deus. Agora é isso, essa consciência faz muito bem para nós todos. Tudo veio de Deus. No versículo, olha, na versão que eu tenho à mão, aproveitando aqui a fala do bispo Renato, quando ele diz que precisamos entender que esse não é um mérito nosso, o final do versículo 3, Paulo diz assim: conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Não é a medida da fé que temos, não é a medida da fé que eu adquiri, é a medida da fé que Deus repartiu comigo. E nos versículos seguintes ele vai falar de dons específicos. Em algumas versões diz assim: Deus deu habilidades. Na versão que eu tenho à mão, ele diz que ele deu dom, que não deve ser confundido com os dons do Espírito Santo. São dons naturais, e a gente vai ver eles mais para frente, né? Sim, sim. É essa percepção orgânica, João, que faz com que a gente não se sinta soberbo ou arrogante, porque foi distribuído a cada um como lhe aprouve. Paulo começa, na versão que eu tenho à mão, Paulo começa este versículo 3 dizendo: conforme a graça que me foi dada. Não é conforme o meu conhecimento, não é conforme a minha experiência, não é o que eu acho, nem o que eu penso. Sim. Paulo, ao falar aos cristãos de Roma, nesse capítulo, ele começa dizendo: eu não estou dizendo aquilo que eu penso. Eu quero falar com vocês para usarem bem os dons que Deus deu para vocês, e eu estou falando não pela minha vontade própria, mas pela graça de Deus que colocou em mim esse conhecimento. Então não nos equivoquemos com relação a nós mesmos. Se temos algum talento, se temos algum dom, se temos alguma aptidão, é Deus. Eu sei quem sou sem Ele, João. Eu sei quem sou sem Ele. Sem Ele não sobra muita coisa. Na minha carne não há virtude. Na minha carne há maldade, há malícia. Na minha carne há um pendor para a maldade. É por causa do Espírito de Deus em nós, em mim especialmente, especificamente, é que faz a diferença. Portanto, não dá para a gente ficar arrogante porque tem a expressão de um dom que pode impressionar a vida das pessoas, mas elas têm que ficar impressionadas por causa de Deus e não por causa de nós. Não é aquele que usa o dom como uma ferramenta, mas é o ferramenteiro. Aquele ferramenteiro que construiu essa ferramenta e me deu a habilidade para usá-la, né? A Ele seja a glória para sempre, né? Glória. Porque dele, por meio dele, para Ele. A gente acabou de ver isso aqui em Romanos 11:36, né? Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, né? Isto é tão provado que as nossas habilidades comuns são dadas por Deus, e eu não nasci com essa habilidade por genética, por herança familiar ou por cultura, mas porque Deus me deu, que quando Deus decide preparar um tabernáculo para a referência do seu nome,
Ele chama Moisés e diz: Moisés, arrecada ouro, arrecada tecido, porque eu já enchi de conhecimento a Aiolabe e a Aitofel para fazerem toda a obra de artífice. Ou seja, eu já dei o dom específico para eles. Basta tu encontrar esses homens que eles já estão habilitados para fazer isso. Então isso nos prova que as nossas habilidades, desde as mais simples às mais finas, foi Deus quem nos habilitou e não nós. Amém. Sim. Você citou um episódio, João, mostrando como a coisa é muito mais orgânica. Você se lembra desses dois que Deus cita para Moisés? Uhum. O texto mais adiante diz assim: e Deus colocou do espírito de Moisés sobre eles. Para que uma equipe fosse montada. Não um bando de talentosos, mas uma equipe. Eles estavam sob a influência do espírito de Moisés. Por isso, eles trabalhavam embora eles tivessem toda a habilidade, eles faziam conforme a própria inclinação de Moisés. Eles não estavam indo além, eles estavam trabalhando numa equipe. O versículo 4 em diante, a gente vai falar dessa relação orgânica do corpo e da importância de cada membro dentro desse corpo, né? Então, a tua citação foi bem oportuna para a gente se lembrar que todo dom, que todo talento, ele precisa estar funcionando como um organismo. Digamos que todos os dias Moisés, Aiolabe e Aitofel chegavam diante de Moisés: Moisés, o que tem que ser feito? Moisés dizia o que era para ser feito e eles já estavam com aquilo na mente, mas vinham a Moisés para saber o que devia ser feito. Não saíam fazendo da cabeça deles aleatoriamente, né? Não, eles estavam em sintonia, como em sintonia deve estar uma equipe, né? Em harmonia, né? Sim, sim. Empatia, em submissão, né? Como será aquele projeto? Como serão as demandas? O que vai acontecer dentro daquele projeto? Não tomar a frente, né? Porque aí vem aquele espírito de rebeldia. Paulo também vai falando sobre tudo isso, né? Não tomar a frente, né? Então vamos ao 4? Vamos. Assim, somos como várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Vamos dar uma paradinha aqui. O contexto é mais longo, mas se a gente não der uma travadinha, a gente vai se distanciar muito. A coisa interessante é que Paulo coloca aqui a igreja, como fala em Efésios, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele revela uma igreja orgânica, onde cada um depende do outro e não compete com o outro. Coopera, contribui para a edificação do corpo. Se a gente se lembrar disso, né? Se a gente estiver atento a isso, a gente vai ter uma igreja forte, uma igreja fortalecida por cada membro como um participante ativo da formação desse corpo. A igreja, ela, mais do que institucional, ela é da ordem do organismo. Mais do que uma organização, ela é orgânica. É de um funcionamento de mútua cooperação, onde cada um, na atividade que faz, trabalha em função de todo o corpo.
não em função do seu departamento, não em função da unha que é e do dom que tem. Celebra a todos, não celebra só o que faz, mas celebra o que o corpo todo está fazendo. Se o corpo fracassar numa missão, todos estarão fracassados. Gente, eu queria tocar num outro assunto aqui, que eu não ando implicando com ninguém. Eu sou relativamente bem resolvido comigo e não fico implicando com ninguém. Mas eu quero pensar numa coisa. Um dedo que está no formol, colocado em cima de uma bancada, ele será um dedo, mas jamais será um corpo. Não faz parte do corpo. Então, no reino de Deus, nós precisamos estar interagindo uns com os outros para fazermos parte desse corpo. Ele não deixa de ser dedo porque está dentro de um formol conservado, mas o sangue não flui para ele. Ele não cumpre a sua função na relação do corpo. Ele é só um dedo fora do corpo. Não funciona como corpo. Eu não posso olhar para aquele dedo e chamar de parte do meu corpo, porque já foi arrancado de mim, está fora de mim, não é mais o meu corpo. Ele é só um dedo. E como dedo, ele não cumpre sua função, porque ele vai precisar dos nervos, dos comandos cerebrais, vai precisar das articulações, vai precisar dos comandos que o corpo envia para ele. Se faltou sangue, está necrosado. Se está necrosado, tem que tirar, para que não apodreça o corpo todo. Então, assim, estar fora da igreja do corpo, é um perigo, porque eu não deixo de ser dedo, mas eu não me torno corpo. Eu não me torno igreja, eu só sou um dedo fora do corpo, morto. Mas não deixo de ser dedo, mas deixo de ser parte efetiva do corpo. E o corpo nunca deixa de sentir falta daquele membro que lhe foi tirado, que lhe foi amputado, né? Sim. O corpo sempre tem essa saudade, essa vontade, essa falta que esse faz aquele efeito membro, fantasma, né? E deve ser assim também com a igreja. Porque se nós não sentirmos saudade, desejo de rever aqueles que estiveram conosco, que estavam conosco, que nós não fala igreja, organização departamental, aqui a colheita, ali outra, ali outra. Eu estou falando da igreja de Cristo, um corpo de Cristo na terra, né? Se a gente não sentir essa compaixão, esse sentimento, a gente vai olhar, por não sentir falta, mas se pede um dedo, olha para a mão, está faltando. Ele não está ali. E nenhuma operação, nenhuma cirurgia de forma nenhuma vai dar o mesmo formato para a mão que perdeu um dedo. Por quê? Ele faz parte. Então tenhamos essa compaixão, esse sentimento também por aqueles que foram arrancados de qualquer natureza, por um acidente, por qualquer outra coisa. Lembremos que ele existe e que precisa ser resgatado. Não simplesmente para o nosso convívio igrejístico, mas para o corpo de Cristo, né? Sim, verdade. Vamos lá, dona Loide. Quer comentar? Isso, que coisa linda, isso que profundo demais, isso que o senhor falou, viu? Essa é a minha preocupação com os desigrejados. Eles podem até estar melhores por um tempo fora da igreja, mas tem que estar no gelo para que um transplante seja feito, né? Uma reconexão. Eu estava aqui pensando, a gente fica imaginando, o senhor estava falando, eu fiz aqui uma imagem mental de um cenário. Sim, pode continuar. Temos... Pode existir um departamento só de dedos decepados? Claro que não, né? Claro que não. A gente vai ter um laboratório cheio de dedos decepados, mas nunca serão um corpo. Não estão ligados? Não. O corpo admite dedo, mão, membro superior, membro inferior, pé, orelha, olho, nariz, boca, cabeça, cabelo, orelha, ouvido, né? Os órgãos internos. Sim. Então, o corpo, ele é um todo. Ele não é composto só de gente que a gente se simpatiza porque a gente é igual a gente.
gente muito diferente da gente também é muito importante na formação desse organismo chamado corpo de Cristo, né? Vamos tomar um cafezinho, Lloyd? A gente volta logo, logo. Gente, que coisa maravilhosa esse texto, né, Lloyd? Que a gente... Maravilhoso, bispo. Eu estava aqui entrando na profundidade das suas palavras, né? Que algum momento a gente se pega imaginando igrejas que só têm dedos decepados, né? Departamentos no trabalho que também existem somente dedos decepados. Trabalham só para si só mesmos, para né? si, desconectados de outros departamentos da empresa ou da igreja. E isso faz com que não desenvolva, aquela empresa não se desenvolva em um tempo determinado, num prazo em que eles fizeram seus planos de ações para se desenvolver. Então, eu estava pensando que muitas vezes nós precisamos mesmo ver onde é que está esses dedos, essas mãos, e ligar esse corpo. Essas pessoas que estão desconectadas, trabalhando de maneira isoladas e assim achando que estão fazendo o seu melhor. Mas não, estão sabotando um talento, um ministério, uma profissão, Sim, porque estão trabalhando sozinhas. É o corpo, o mistério não é o membro. Isso. O mistério está no corpo, Eu cá estou pensando... Termino. Não, fica à vontade, querido. Eu cá estou pensando aqui, locubrando longe, a necessidade que a cooperação do corpo, dos membros do corpo precisam, que até para ser homem de Belial e acenar com os dedos precisa, não é só o que levanta, os dois que agacham também. Quer dizer, até um ato obsceno precisa da contribuição dos demais participantes daquela mão. Imagine para fazer a obra de Deus. Sim. Imaginem para viver com liberdade, com dignidade nessa terra que habitamos. Sim, a questão é que às vezes o membro não tem a percepção do corpo e não entende que até seu próprio movimento depende do outro, né? O meu sucesso pessoal é resultado do sucesso coletivo, né? Da equipe. É como um jogador que é craque, que não joga sozinho. Eu estava ouvindo um depoimento de um jogador que participou do Brasil tricampeão. Estava sendo muito elogiado e disse, mas eu não fui tricampeão sozinho. Tinha uma equipe de bons jogadores, alguns deles me serviam de maneira muito majestosa. Era por isso que eu podia ser brilhante, porque outros proporcionavam o meu brilho. Era a função deles deixar a bola no meu pé. Então é importante a gente perceber, não? Senão a vaidade toma conta. E é importante também reconhecer o valor do outro. Claro. Numa equipe de futebol, sabe-se que tem o especialista em fazer gol. E tem o especialista em dar assistência. Se o especialista em dar assistência quiser roubar para ele a notoriedade e tentar fazer o gol, ele pode levar o jogo à ruína, não é isso? Sim, claro. Então, dentro de uma comunidade igrejística, uma comunidade social ou qualquer outra, precisamos reconhecer os valores daqueles que estão com habilidade para fazer aquilo. E não tentar fazer aquilo que você dizia em off agora. Se alguém fica fissurado, alguém tem uma excelência em ser o porteiro. E eu conheci, numa determinada igreja, um porteiro que se tornou referência, chamava ele Gregório Bota para Dentro, ou seja, ninguém podia passar na rua que ele não chamasse atenção e trouxesse, no mínimo, para ouvir um pouco do trabalho que estava acontecendo. Ele se tornou excelente naquilo, respeitável naquilo. Então, é preciso reconhecer que ele não era um tribuno, ele era um porteiro. A sua habilidade era para ser porteiro. Então, se eu sou um excelente porteiro, por que eu tenho que me fissurar na pregação que o Renato está fazendo, ou que o outro está fazendo, e deixar de exercer com dignidade, com excelência, a missão que eu tenho, o dom que eu tenho? E veja que nos versículos que vamos ler à frente, Paulo fala de diferentes. O que reparte, o que prega, o que dá, entendeu? Então, cada um tem. Ele diz, de modo que vocês receberam de Deus diferentes dons. Diferentes dons. Então eu não posso ser um músico de 7 instrumentos. Que eu não vou fazer nada bem feito. Sim, sim. Bom,
Nós já estamos lá no verso 8, né, Loide? Verso 8. Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com os desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Oh, que legal, cara. É justamente isso. A gente não pode se impressionar com o brilho que cada um tem, porque é um brilho pessoal, é um brilho singular que pertence a cada um. Não dá para eu ficar flertando. Por exemplo, eu trabalho em igreja há muitos anos. Um pouco de anos, né? Mais de 40 anos eu estou militando na igreja. Mais da metade da vida. Mais da metade da minha vida, é verdade, João. E eu fico observando a necessidade que alguns têm de derrubar alguém para assumir o lugar que essa pessoa está praticando, realizando, porque é possuído pela inveja de ser visto, de ser notado, de ser percebido. E que fracasso que a gente tem quando alguém torce pela derrota do outro para assumir seu lugar. Limite-se a fazer. Essa expressão, para mim, é muito importante. Lembra que João Batista disse, desculpa aí, João Batista, quando chegaram e disseram para ele, ei, aquele cara que tu batizou lá no Jordão está batizando muito mais gente do que tu. Mas havia o Espírito de Deus em João. João não era um pregador de si próprio. João não tinha uma mensagem sacerdótica, ou seja, ele não trouxe essa mensagem lá do sacerdócio do Pai. João estava ali, mandado por Deus para fazer a obra de Deus. Então, no momento em que tentaram ufanar João, trazendo uma mensagem dizendo, aquele cidadão, aquele elemento que tu batizaste lá no Jordão, hoje está batizando mais discípulos do que tu. Qual foi a resposta de João? Importa que ele cresça. Ele veio para isso. Ele é o Messias. Eu sou apenas o seu anunciante. Infelizmente, muitas vezes queremos ser mais notados do que aqueles que têm a responsabilidade, têm o protagonismo de resolver aquilo que tem que ser resolvido. E isso nos é atropelamos interessante, né, disso. pastor João? Porque aí também cabe colocarmos o exemplo de Paulo, Barnabé em relação a Paulo, né? Barnabé ali, quando ele introduziu Paulo no meio ali dos discípulos, dos conhecedores ali da palavra de Deus, ele teve todo esse cuidado, ele soube até onde, né? Caminhar com a importância dele de introduzir, depois ele deixou por conta de Paulo. Interessante, naquele né? momento, Barnabé estava com autoridade. Com autoridade, Barnabé era mais isso. conhecido, Barnabé era mais respeitado. Era respeitado pelas ofertas que fazia, era respeitado pela liderança que tinha. Então, ele podia ter se ufanado de mais um discípulo. Quantos nós já nos arrobamos em dizer, esse pastor que está pregando aí é meu filho na fé? Quer dizer, não respeitamos o dom que Deus deu a ele e nos ensoberbecemos em dizer, esse é meu filho na fé. Ou seja, trazemos para nós um pouquinho da glória que Deus deu a ele. Então, o que Barnabé fez? Barnabé, sabendo, estava com autoridade e tudo. Ele trouxe Paulo até no momento em que Paulo pode ser visto, pode ser credibilizado, notado, creditado. E ele disse, da agora para frente. Mas por que fazia isso? Gente, posso parecer chato, mas eu tenho estado tão contrito, tão afeito a isso, especialmente depois que nós passamos o livro de Atos em revista, sobre a ação do Espírito Santo na vida de cada um. Não é possível fazer isso com a naturalidade humana. Isso só é possível fazer se estivermos com o Espírito de Deus governando a nossa vida.
Não dá para fazer religiosamente, não dá para fazer organizacional, não dá para ser uma organização comum. Nós podemos até departamentar a igreja, mas cada departamento só funciona se cada líder estiver cheio do Espírito Santo. E nós já lemos também aqui, quando Paulo disse que o Espírito se comunica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo que habitava em Paulo, o que passou a habitar em Paulo a partir da oração de Ananias, é o mesmo Espírito que já havia enchido a vida de Barnabé e entender que aquele que vinha era um missionário entre os gentios. E a missão de Barnabé era apenas organizar para que essa missão entre os gentios acontecesse. Ele não era o pregador entre os gentios. Ele foi levantado para aquilo. Depois a história segue com Paulo e Barnabé, fica de lado. Né? Maravilhoso. É lindo saber disso. Maravilhoso. E aí? Esse capítulo 12 é um capítulo esplêndido, dando-nos uma noção clara daquilo que temos para fazer e fazer com a excelência e, juntamente com isso, a grande humildade, né? Cara, a última linha desse capítulo 8, quando ele diz assim: se você trabalha com desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Gente, é que assim, tentar incutir na cabeça de alguém que é necessitada, né? Gente necessitada, que ele precisa mudar de vida, é uma tarefa árdua. Às vezes dá irritação. Porque a pessoa está numa inércia tão grande que ela não consegue se movimentar. Uhum. E, ora, dá um sentimento de tristeza que eu posso ser levado à depressão. Ou ao desânimo mesmo. Uhum. Mantenha um sorriso. Não fique muito detido nisso. Faça rapidamente, mas não fique detido nisso, porque isso pode te dar irritação ou pode te levar à depressão por causa do estado dele, né? Mantenha o sorriso. Ou seja, não dá para a gente se deter. A gente precisa fazer as coisas com prontidão, mas não dá para a gente ficar detido naquilo, porque quem se perde acaba sendo a gente. Vocês já viram a família que nós cuidamos, eu e a minha esposa, já viram alguns deles por aqui? Imagine de onde vieram e a gente querer que eles se comportem como nós nos comportamos. E muitas vezes provoca tanta irritação na gente que a gente diz assim: não, vou largar, já chega, não aguento mais. Quando eu digo isso, a minha esposa diz: e você lembra que para isso nós somos chamados? Que essa responsabilidade nossa, e que nós não temos que mostrar zanga, não, porque se nós temos que fazer com dignidade, com alegria. E quando é ela que está desesperada, dizendo: não aguento mais, a gente contrata, ou chama para trabalhar, dá serviço para fazer, aí não vem, chega, faz mal feito, aí vem, bate a chateação, o desespero, e ela diz assim: não dá mais. Eu digo: calma, querida, nós somos chamados para isso. Responsabilidade nossa. E esse versículo aqui bateu fundo em mim nessa situação. Uhum. É para me refletir, porque a versão que eu tenho em mão não dá exatamente a clareza... Essa conotação. Essa conotação de dizer: não se irrite por aquilo que você está fazendo. Você foi comissionado para fazer. E não precisa perder a paciência, no dizer comum, pelo comportamento dele. Eu lembro que eu fui tratador, cuidador de animal na minha infância, até ponto da juventude, vaqueiro, cuidando de animal. No campo a gente cuida de tudo. Então, a gente queria amansar um animal, fazia de boi, animal de montaria, os cavalos a gente tirava ele potro, fazia animal de montaria, e era muito tendente a gente querer bater naquele que vinha para cima da gente, que não queria aceitar o jugo, não queria aceitar o que a gente estava querendo fazer com ele, e a gente tratar com grosseria. Depois de tempo, eu fui entender que aquilo já era cultural na gente, entender que eu preciso ensinar. E eu tenho aprendido com alguns dos meus familiares,
filhos, etc., que gostam muito de cavalo. Entre eles tem alguns treinadores de animal, que o animal, para se tornar excelente em montaria, para rodeio, para vaquejada, ele não precisa ser maltratado, precisa ser ensinado. E você não pode se irritar, porque você vai perder a estribeira de ensiná-lo. Esse versículo pegou pesado comigo. Viu? Ser amado de Vai verdade, ser lição né? para mim, com profundidade, muito mais a entender que a missão que eu tenho é cuidar de pessoas que não pensam como eu penso, que não agem como eu ajo, não agem com a normalidade de todo mundo, não são obrigados a fazer isso. Eu é que preciso tratar com alegria, para que a minha alegria, o meu sorriso, mude a verdade. Às vezes Deus está tratando da gente ao tratarmos com o outro. Né? É, isso mesmo. Os defeitos dos outros falam muito sobre nós mesmos. Sim. Né? A maneira com que eu lido com isso fala muito sobre mim. Muito mais do que com o outro mesmo. Né? Deus às vezes usa umas lixas para tratar dessa madeira de acácia cheia de nó. Eu estou sendo lixado e preparado para ser coberto de ouro e não estou percebendo, né? Não era? Eu estou fazendo analogia com a madeira lá do tabernáculo, né? Que era de acácia, né? Uma madeira toda torta, que tinha que passar pela oficina. Na verdade, a igreja é uma grande oficina para tratar do nosso caráter. Isso mesmo. E não é só isso, Bispo. Olha, oh, meu Deus eu não do sei, céu. eu confesso que eu não sei, eu quase não vim ao programa hoje, dado o cansaço que eu estava, né? Estava me preparando para vir, eu tive uma semana tão intensa, a mais do normal. Para um homem de 70 anos fazer o que eu estou fazendo, tem hora que eu me surpreendo. Então a semana foi muito intensa de trabalho. Fui ao interior ontem votar, voltei ainda no mesmo dia, de forma que eu me preparava para vir para o programa e pensava assim, será que eu gosto tanto do programa? Se alguém me perguntar, você vai fazer o programa porque você gosta? Eu vou dizer não. É porque eu aprendo muito com o programa que eu participo. Não é só porque eu gosto, é porque o que eu aprendo. Gente, o que esse versículo falou comigo no meu comportamento, na forma de tratar aqueles que eu venho tratando, aqueles que estão sob a minha responsabilidade de tratar, ganhou o meu dia, passou da conta. Deus está mais tratando contigo mesmo do que que você com está ele. ouvindo, do que eles... Meu Deus, que coisa linda. Obrigado, Deus. Lorde, Espírito Santo. Eu vou atropelar a tua leitura aqui. Sim. O versículo 11 diz assim: não se deixem esgotar. Ei, presta atenção aqui. Não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor com uma expectativa alegre. O nome disso é esperança. Hã? Esperançar é manter uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Cara, não me deixar de esgotar é uma responsabilidade minha, porque a tentativa de me esgotar está aqui presente o tempo inteiro. Mas não se deixe esgotar. Mantenha uma expectativa alegre nos tempos difíceis. É um tempo difícil, conecte-se ao futuro com uma expectativa alegre, com esperança. Às vezes o momento é tão difícil que a gente se esgota e a expectativa alegre é sugada de nós. Por isso a advertência de Paulo é: não se deixem esgotar. Nos tempos difíceis, mantenham uma expectativa alegre, ou seja, olhe para o futuro e tenha um bom relacionamento com o futuro sobre esse tempo difícil que está acontecendo. Se eu perco essa conexão com o futuro num tempo difícil, João, eu me esgoto. Bispo, ele diz assim, mantenha a alegria. A gente tem algumas plantações lá no nosso sítio, e esse verão foi tão intenso que muitas delas vieram murchar.
E eu vejo o cuidado com que a minha esposa tem em mandar pegar a mangueira e colocar ali. Eu estou vendo que a alegria num momento difícil é como aquela água que rega o pé daquela árvore que está seca, daquela plantação que está necessitando estar de folha murcha. Uhum. Aí você pega a mangueira e chuvisca sobre ela e depois joga a água no pé, daqui a pouco as folhas estão abertas e ela está balançando mesmo sem vento. Uhum. Eu entendo que a alegria que Paulo está recomendando é exatamente para regar essa nossa sequidão, essa nossa exaustão por lidar com pessoas O esgotamento. tão difíceis, entendeu? O esgotamento gera uma exaustão tão grande para lidar com pessoas tão difíceis. E ele diz assim, não desanimem, não se deixe esgotar, mantenha o sorriso. Manter o sorriso é um esforço que faz a planta também para buscar água na mais profunda da terra, para que as suas folhas não caiam. Gente, isso aqui é muito lindo, né? Uhum. É muito animador para quem milita em igreja, para quem cuida de gente. E falar em cuidar de gente, eu estava dizendo essa semana, visitando pessoas, que pastorear, ser pastor e pastorear é a distância do céu para a terra. A distância que está entre ser pastor e pastorear é a distância que está o céu para a terra. Ser pastor é receber um título religioso, qualquer coisa. Pastorear é cuidar de gente, é passar por esses momentos difíceis. Uhum. Aqui está o exercício do teu pastorado. É saber passar, né, João? Paulo ensinando como dar respostas à vida, Pois é. né? Porque às vezes a gente passa por tempos difíceis, mas não tem proveito nenhum. Tipo assim, o sofrimento não agrega nada a ninguém. Sofrer não melhora a vida de ninguém, exceto se esse sofrimento se torna pedagógico em mim. Se não, não melhora nada, pode até piorar muitas vezes mais. Não é pelo que eu passo, é o que eu faço com aquele período, enquanto eu estou passando, o que é que eu estou fazendo? Que proveito eu tiro disso? Nos tempos difíceis, o que é que eu faço? Que decisões eu estou tomando? Quais as decisões que eu estou tomando enquanto eu passo por esse momento difícil, né? Sim, claro. E se- sobre isso, a vida é sobre isso. E se essas decisões têm efeito positivo para onde eu estou as encaminhando. Isso. Se faz sentido. Porque muitas Porque tem vezes decisões que não fazem sentido. eu já passei em oficina e o artista está cortando aqueles pauzinhos, deixando ali, ele não sabe o que vai fazer. Faz uma rua sem saber o que vai fazer. Gastando o Decidiu seu cortar tempo, os pauzinhos, né? deixar fazer aquela pilha ali sem nenhum objetivo, não sabe o que vai fazer com ele. É isso, pastor. Muitas vezes nós só estamos na lida do nosso ministério e achando que estamos fazendo coisas que não têm objetivo nenhum, apenas cumprindo o expediente. Eu não digo o expediente da igreja, o expediente da vida de ser pastor, pais de famílias que apenas cumprem o expediente dentro de casa. Nunca pensam o que eu estou, quando eu me for, que legado eu estou deixando para os meus filhos? O que eu estou incutindo na vida deles? Que exemplo eu estou tendo para deixar para que eles sejam melhores do que eu na terra que eles vão habitar? Estava apenas arrumando o pauzinho lá no canto. É isso que você está dizendo. O que você está fazendo e com que propósito? Qual o propósito de eu estar arrumando essa pilha aqui? É para fazer brasa, é para assar churrasco, é para construir alguma coisa, a fazer brinquedo, mas eu preciso ter objetivo naquilo que eu estou fazendo. Aliás, propósito naquilo que eu estou executando. E aquilo eu vou repetir. Me veio para dizer e eu vou precisar dizer. Pais e mães de família que estão criando seus filhos apenas para passar o tempo, para correr o tempo e não estão deixando legado, não tem objetivo nenhum de deixar legado ou exemplo nenhum na vida deles. Estão preparando para quê? Para ser mais um, talvez menos útil do que foram eles. Pense nisso. Qual o meu objetivo, como eu estou criando a minha família, como eu estou conduzindo aqueles que estão sob a minha responsabilidade? Para serem melhores do que eu, ou apenas para encher número? Chuchu na salada, pepino na salada, apenas para fazer volume.
Cara, a gente lida no meio de uma sociedade complicada, né? A gente está convivendo com pessoas que riem dos que choram e choram pelos que estão alegres, né? E a gente vai, logo depois do intervalo, fazer um comentário de Paulo sobre como é que a gente deve viver com o sorriso e com as lágrimas dos outros, para a gente não entrar nessa falcatrua de estar rindo com a tristeza dos outros e estar chorando por causa da alegria que os outros têm, né? A gente se torna um bom parceiro de vida. A gente vai ali e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Paulo seguindo a orientação de Jesus aqui, bem no versículo 14. Cara, eu encontro tanta substância nesse versículo 14, 15 e 16, né? São 3 versículos de tanta substância para que a gente viva dias melhores, para que a gente viva bem, né? Foi baseado nesse texto que uma vez eu era vizinho contigo, João, de um cara que ele estava perturbando... Oi? Vizinho com ele. Não, contigo. Era ao meu lado, né? Ele fazia um buraco na parede dele, isso saía na minha sala. Ele estava me causando uns transtornos, né? Daí eu olhei para o que Cristo nos orienta, né? E aí eu botei a mão naquela parede e disse: Senhor, eu abençoo a vida deste homem, que ele ganhe tanta grana, que ele compre uma boa casa lá no Recreio dos Bandeirantes, quem sabe na Barra da Tijuca, e ele seja tão feliz lá longe de mim, que ele prospere tanto. Eu entendi o espírito da coisa, né? De não amaldiçoar aqueles que nos perseguem, mas abençoá-los, porque se eles estiverem abençoados, eles param de me encher a paciência. Eu nunca vi gente feliz enchendo a paciência de ninguém, mas se eles estiverem bem, eles não vão me perturbar. Ele vai parar de ficar fazendo obras desnecessárias, invadindo a minha casa, me causando transtorno, me causando prejuízo. E aí eu entendi, esse texto me foi tão bom, eu passei a entender que eu não tenho que amaldiçoar o meu vizinho que me causa transtorno, eu não tenho que amaldiçoar o concorrente do meu negócio que vende a preços menores para tentar me quebrar. Eu só preciso abençoá-lo, porque se ele estiver abençoado, eu não significo nada para ele, ele vai seguir o caminho dele. Isso é uma boa lógica. E eu não contamino com infernos os céus do meu coração, entende? Eu era bem criança, papai me contava uma história e eu nunca esqueci dela. Uma propriedade foi vendida porque ninguém suportava o vizinho. A propriedade rural. E o novo vizinho, ela já tinha sido vendida várias vezes. O novo adquirente recebeu a mensagem de alguém: tu vai te mudar para perto de fulano? Ninguém para lá. Disse: eu mato ele. Aí o vizinho soube que ele disse que matava. Então, o adquirente vem para a propriedade, traz seus animais, toda a sua criação, e o galo, quando ele solta o galo no terreiro, o galo salta e vai perturbar as galinhas do vizinho. O vizinho saca da espingarda, o vizinho lá antigo saca da espingarda e mata o galo do chegante e joga para dentro da casa. Ele pega, mulher, cozinha esse galo. Prepara e cozinha o galo. Depois que ela cozinhou, ele pegou a metade do galo, botou numa vasilha bonita, chegou, bateu na porta do vizinho. Disse: amigo, eu vim trazer comida para você. O cara pegou o prato, olhou que era o galo e disse: você me matou mesmo. Você me matou. Entendeu? Entendi, claro. Que loucura, que lição, né, João? Pega o galo que o vizinho mata de mal, joga para caçar uma briga, manda cozinhar o galo e leva cozido para casa do vizinho. O vizinho olha para você: você me matou. Você cumpriu sua promessa. Você me matou. Alcançou a sensibilidade, né? Exatamente. Paulo está dizendo aqui: abençoai os que vos perseguem, abençoai, ele repete, abençoai e não amaldiçoai.
João, um cara que carrega a maldição em suas palavras, se a boca fala do que o coração está cheio, se a sua lógica está correta, e eu creio que sim, porque Salomão disse e Jesus repetiu, quando alguém está com a sua boca cheia de maldição, é porque o coração dele está cheio de maldição. Ele não está bem, ele está em paz. A exemplo da história que João contou, cara, esse cara estava com paraísos dentro de si. Havia paraísos dentro dele. A sua resposta foi a resposta de um jardim. Ele não tinha infernos dentro dele. Ele só conseguiu matar o outro porque ele tinha jardins dentro dele. O que é que está dentro de nós? As nossas palavras, aquelas que saem da nossa boca ou aquelas que são elaboradas na nossa mente, elas estão falando muito mais sobre nós do que nós podemos imaginar. Essas nossas respostas, eu particularmente conheço mais uma pessoa a partir das reações dela do que das ações dela. As ações dela podem ser um grande teatro, mas as reações, elas são aquelas que pegam a gente de surpresa e revelam quem nós somos. Então, vamos lá, Lloyd. Verso 14, né? 14. Abençoe os inimigos, não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres, chorem com eles quando estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros, não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples, não se julguem importantes. Paradinha aqui mais uma vez. Esse texto sempre me trouxe boas reflexões. Eu disse na saída do bloco anterior que a gente está vivendo uma sociedade em que se ri de quem chora e chora de quem ri. Isso é um perigo para nós, João. A percepção e a celebração do outro. A gente não pode perder a oportunidade de celebrar os outros, seja na tristeza, seja na alegria. A gente não pode desimportantizar as pessoas, porque se há uma coisa boa de se fazer na vida, é fazer o outro estar bem, é melhorar a vida do outro. O que é que eu ganho? O que é que eu lucro quando as pessoas que eu deveria fazer estar bem por causa da minha presença, eu os constranjo, eu tiro a alegria deles, eu os reprovo e não os aprovo? O que é que de verdade eu estou ganhando com isso? Será que o que está acontecendo é que eu estou perdendo a habilidade de reconhecer o outro e aquilo que o outro faz e aquilo que o outro é? Será que eu não estou perdendo essa habilidade porque eu estou tão centrado em mim mesmo, me tornando tão personalíssimo, tão mais importante do que tudo e do que todos, que eu não consigo dar importância à tristeza do outro e à alegria do outro? Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa, melhor, eu estava escutando uma pessoa, e ela disse, eu sei que isso é bobagem, mas isso me entristece tanto. Eu falei, então não é bobagem. Se flui um não, sentimento, mas é que parece né? uma coisa tão pequena. Eu disse, não parece tão pequena. Porque se isso te aborrece, se isso te entristece, se isso te leva às lágrimas, não importa o que eu penso sobre isso, é sobre o que você está pensando. Então, se isso é importante para você, isso é importante. Eu não posso achar que você é um infantil porque você está sofrendo por essa questão, porque ela é sua. E você está dando a ela uma importância que é sua. Ela só deixa de te machucar quando você tira a importância dela. Enquanto você não conseguir tirar a importância dela, você vai continuar sofrendo. É como aquelas pessoas que fazem tanto mal a nós, e elas só podem fazer mal porque nós damos importância a elas.
porque elas não causariam nenhum dano a nós se não fosse a nossa permissão. Me lembro sempre do Elias, que foge diante da fala de Jezabel. O que podia Jezabel fazer na vida de Elias, cara? De verdade, o quê? Se Elias era, naquele momento, era mais importante até que Acabe. Era a pessoa mais importante Era a do reino. pessoa mais importante do reino. Já havia demonstrado, 850 profetas caíram diante dele e ele sucumbe. Sim. Aí quando eu lembro, você disse, a importância que nós estamos dando a ele é dentro de nós. Dentro de nós. Não sim. é lá na vida dele, é Não. dentro de nós. Ele cresce à medida da importância que eu dou, O entende? medo só nos assola quando nós damos valor a ele dentro de nós. Uhum. Quando nós não valorizamos o medo, ele não pode nos atingir. Sim. A minha esposa dizia, eu acho que você nunca teve medo na vida. Eu disse, acho que não. Eu vivi a vida inteira com as minhas cautelas, com os meus receios, mas medo foi um assunto que eu nunca dei importância para ele. Os nossos medos, o medo de ficar pobre, o medo de não ser aceito, qualquer medo, é uma importância que nós damos a esse elemento. Claro. E aí ele vem sobre nós. Lembrando que o medo é um sentimento autêntico da natureza humana, né, Bispo? E todos nós temos esse medo. De alguma forma. Pode não ser um medo paralisante, um medo inibidor. Isso, temos em níveis, né? Muitas vezes não é o medo. O meu medo pode não ser o seu e do Bispo. A gente pode chamar isso de outras coisas, como precaução, como, né? Mas é uma espécie de medo, né? Como, por exemplo, a ansiedade. É puro medo. Mas não é um medo objetal. A ansiedade é medo do que não existe. É um medo mórbido. Não, é medo do que não existe, né? É um medo de uma manhã que ele não é real, ele é imaginário. Isso mesmo. Mas ele pode me paralisar. Muito. Né? Bom, voltando aqui à questão do sorrir, festejar, estar contente com o contentamento dos outros, é nossa responsabilidade. A gente precisa celebrar com as grandes e pequenas conquistas dos outros. Não ficar chateado porque os outros estão prosperando. Também não ficar contente porque o outro está sofrendo. Como o chamamento da teologia patriarcal. Ele está sofrendo porque tem um pecado oculto ali, né? Ou o resultado de uma inveja. Sim, pode ser, João. E que é muito mais plausível ser resultado de uma inveja, você sorrir com a desgraça do outro, é que você o invejava e queria que ele estivesse em desgraça para que você estivesse em patamar superior dele. Sim, sim. Que dizem que a inveja não é querer ter o que é do outro, né? É querer que o outro não tenha mais do que você. Sim. Sim. A inveja de dois funcionários de uma loja ou de uma determinada empresa, a inveja que um tem do outro não é que ele ganhe muito, é que ele não ganhe mais do que eu. É isso mesmo, João, é isso mesmo. Olha, façam inimigos entre as pessoas mais simples, não se julguem importantes. Cara, que coisa linda isso aqui, né? Faça amigos entre as pessoas mais simples. É onde há despretensão. Quando eu penso que fazer amigos, né, das pessoas mais importantes, eu fico sempre desconfiado se não há uma intenção subjetiva nisso, de obter alguma vantagem. Quando eu me torno amigo, me faço amigo das pessoas mais simples, não tem vantagem objetivada na construção dessa minha amizade. Eu simplesmente estou indo na direção de pessoas que não têm a obrigação ou a condição de me devolver qualquer coisa, não é? Não se julguem importantes, é que a minha importância não está em julgamento. Essa coisa de ficar se julgando importante, não é? Eu ontem estava tomando banho e pensando numa coisa. Quando um profissional determinado alcança os maiores patamares da sua vida profissional, ele deixa de concorrer, ele se torna ao concurso. Ele se torna julgador de um concurso. Por exemplo, músicos tops, né?
Eles não vão mais para concurso, eles são os juízes do concurso. Os críticos? Sim, os críticos. Ou seja, eles assumem outro patamar. Não estão ali competindo uns com os outros. Mas quando eu me julgo importante, eu estou fazendo a competição com o outro. Gente, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, para a gente não ficar concorrendo com os outros o tempo inteiro. Não, eu não concorro com ninguém, pelo menos não me vejo concorrendo com ninguém. Eu estou sempre pronto para dar o meu lugar. Eu não me incomodo com isso. Eu não brigo por posições. Eu sempre procuro as posições mais discretas, para não parecer para mim mesmo que eu sou melhor. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem num culto em que a mensagem em si era muito infantil. Mas, cara, eu fiquei prestando atenção nos detalhes daquela mensagem e eu aprendi tanto. Eu submeti a minha intelectualidade ao espírito de aprendiz. E como um aprendiz eu estava ali, não para criticar a mensagem infantil, mas tentar extrair coisas preciosas daquela mensagem tão simples e tão infantil. Cara, eu detive umas coisas tão legais, tão boas, eu disse, meu Deus, ainda tem um coração inocente batendo dentro do meu peito, né? Quando nos permitimos aprender, né? Sim, claro, eu podia criticar o tempo inteiro, porque intelecto para isso eu tenho, desenvolvimento para isso eu tenho, conhecimento para isso eu tenho, mas se eu perder a condição de aprendiz no curso da vida, eu não sirvo para mais nada. Eu perdi a essência. É que quando nos tornamos autossuficientes em nós mesmos, as pessoas começam a abusar da gente. Eu costumo conversar com a minha esposa e dizer, quanto mais ingênuos somos, mais atraímos pessoas para estar querendo fazer amizade com a gente. Quanto mais simples e ingênuos parecemos, ou somos de fato, na nossa maneira de agir, mais as pessoas nos admiram. Quanto mais prepotentes, arrogantes ou snob nos mostramos, menos atraímos pessoas para estarem perto da gente. Sim, claro que sim, João. Porque a gente se torna insuportável. Exatamente. É insuportável. Por exemplo, quando a gente ouve uma piada que a gente já sabe e a gente não deixa o outro concluir, a gente inibe o outro. E quer concluir a piada que o outro... Cara, deixa ele contar, dê uma boa gargalhada, faz de conta que você nunca ouviu aquilo. Isso é a arte de construir relacionamento. Né? É permitir ao outro se expressar, contar sua novidade. Permitir ir até o final, ir até o final. Plano. Deixa o outro se sentir bem, meu camarada. Não é não? Deixa o outro se sentir bem contando sua novidade. Não é para você, mas é para ele. Se alegre com a alegria dele. Né? Deixa ele ensinar um pouco. Talvez não tenha proveito para você que já sabe, mas leve um sustinho, entendeu? Leve um sustinho. Oh, que coisa linda que você está ensinando, né? Cara, isso constrói relacionamento e não é hipocrisia. Isso é fazer dos outros mais importantes do que nós mesmos. E nós gostamos de estar junto de pessoas que valorizam a nossa fala. Que nos importantizam. Mas, Bispo, há um fator aqui que eu já passei muito por isso, já cometi, e ultimamente eu tenho tido cuidado exatamente de não cometer esse erro. Nós ouvimos aquilo que já sabemos de alguém e queremos dar uma pincelada, arrematar aquilo que ele disse. Ele te traz com tanta novidade e você quer dar uma arrematada para provar que você sabe mais do que ele que te trouxe a novidade. Sim. Gente, isso deixa a gente desconcertado. E tem pessoas que a gente não se aproxima mais deles porque eles nunca te ouvem. Como disse, acaba de dizer o bispo aqui, com o coração de um ouvinte. Eles te ouvem com o coração de um professor, porque quando tu termina, ele vai dar remates, vai fechar as pontas, que por acaso você deixou aberta, e às vezes nem deixou aberta. Ele achou ou corta a tua para dar o arremate dele. Tenhamos o cuidado, nós que somos pastores, líderes de igreja,
de alguma liderança, alguma coisa, temos o cuidado de ouvir aqueles que trazem novidades para nós, na verdade, porque às vezes é tão importante, mas nós não queremos nos submeter a isso. Mas quero voltar de novo ao que vem batendo. Já disse repetidas vezes aqui, que nós estávamos aqui num seminário, estávamos tratando sobre o perdão, e alguém chegou dizendo, olha, eu tive um entreveiro com a minha mãe, mas eu aprendi que eu devo perdoá-la. Foram 8 dias de luta para que eu pudesse perdoá-la e a gente viver em paz. Não é difícil, bispo? O bispo olhou para ele e disse, é tão difícil quanto querer ser cristão e viver no conceito humano, com a natureza humana. Então, quando a nossa natureza humana domina sobre nós, é impossível abençoarmos os que nos perseguem, é impossível sorrirmos com aqueles que estão sorrindo, é impossível chorar com aqueles que estão chorando quando somos inteiramente dominados pela natureza humana. É preciso deixar que a natureza de Deus, que habita em nós, assuma. O primeiro versículo que nós lemos hoje, Paulo diz assim, pela graça que me foi dada. Estou falando da graça que recebi. Não é eu quem estou falando. Estou falando daquilo que eu recebi para falar. E ele não fala com prepotência. Ele diz, eu quero falar para vocês de coisas lindas, porque o Espírito Santo tem me levado a falar. Lorde, eu vou te atropelar de novo na leitura Fique aqui, à vontade, cara. meu Olha Deus. aqui, versículo 17. Não revidem. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Pronto, é a chave. Cara, meu Deus do céu. Gente, a nossa missão é descobrir a beleza que está no outro. Se você descobrir em você, porque aqui está, João, uma questão. Se eu não descobrir beleza em mim, Pronto. se eu não tenho jardins dentro de mim, eu só vou ver infernos nos outros. Só deserto no outro. Se não houver jardim em mim, no outro é só deserto. Então, assim, aprendamos isso, cara. Aprendamos, eu estou me incluindo, né? Que eu aprenda também. As pessoas sempre vão nos tratar com os jardins e os infernos que as possuem. Se eu descobrir os jardins que há em mim, eu devo descobrir os jardins que estão nos outros. É minha missão. É natural. O que Jacó viu é Esaú. Até a hora que Jacó chega no Jaboque, ele estava disposto até a brigar com o sogro. Mas ele atravessa o Jaboque, depois da sua transformação, depois daquele seu encontro, depois daquela sua mudança. O que é que ele viu no seu inimigo? O Deus que estava dentro dele, né? O Deus que estava dentro dele. Pois é. Sim. Ele não viu o inimigo. Eu ele vi nem a olhou, face- ele eu nem vi olhou foi a os face 600 de homens Adonai, que vinham né? para matá-lo, né? Não. Ele viu foi a face de Adonai. Depois Ele de viu. tratado, né? Depois que Ele recebeu viu foi todo o Deus que havia nele, ele viu refletido no outro, né? Sim. Olha, Mas- então, assim, é uma dica para nós, Lloyd. Aham. Se a gente só vive vendo o defeito nos outros, esse defeito está mais dentro de nós do que nos outros. Isso aí. Isso mesmo. Aprendamos com isso, né? Que eu aprenda com isso. Se tudo que eu faço é criticar os outros na minha vida, pode ser que essa crítica faça parte da minha própria vida. Porque o que eu vejo de errado nos outros fala mais acerca de mim do que dos outros necessariamente. Cara, que lição. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você descobriu, em você. Faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Eu vou julgar. Eu vou cuidar disso, diz Deus. Pertence a Deus. Pertence a Deus. Dá A para mim, vingança é um veneno perigosíssimo, né? dá para mim ler um versículo que ficou intercalado aqui, que é a versão que eu tenho à mão. Esse versículo sempre foi para mim um textuário. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, ele não está dizendo que você deve viver eternamente em paz, porque tem pessoas que você não consegue ter paz com ele. Não será possível. Porque ele não tem paz nunca contigo. Mas tem que depender de mim ter paz. É. Agora, no que depender de mim, eu vou ter paz com ele. Aquilo que eu costumo dizer
que amigos não é uma via de mão dupla. Alguém pode ser amigo de alguém que é seu inimigo. Que estava ali bem exarado entre Judas e Jesus. Jesus chama Judas de amigo e Judas inimigo de Jesus o vendendo, né? Então, o que depender de mim. Tenham paz com todos os homens, devo ter paz com todos os homens. Não importa se fulano não tem paz comigo, eu tenho paz com ele. A história do vizinho que contei, né? Mata o galo do outro. Sim, eu me lembrava disso e enquanto esse eu aqui estava está lendo cheio aqui. de paz. Isso aí. E leva a sua paz ao vizinho. Né? Cara, eu tenho lido a Bíblia com um desejo enorme de fazer com que a palavra lida ela tenha lugar dentro de mim. Eu acho que nunca fui tentado a ler como carapuças, né? Servir para os outros. Quando eu leio esse texto, eu quero me encaixar dentro dele. Isso é lição para a minha vida. Isso é saúde para a minha alma. Então, encontre a beleza de todos, se você já encontrou a sua própria beleza. É nossa missão propagar os jardins que estão dentro de nós. A gente vai ali, tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo e é o último bloco da nossa programação de hoje. Estamos findando o texto de Romanos, capítulo 12, com lições tão preciosas. Pelo menos tem sido para mim, espero que para nós aqui e para vocês aí, que a gente tenha essas lições como lições preciosas para gerar grandeza na vida, para que a gente viva uma vida digna, boa de ser vivida. Amém. Quando eu leio o salmista dizendo, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, né? Para que alcancemos coração sábio, é preciso aprender a contabilizar o dia, fazê-lo ter valor, fazê-lo ter sentido, né? Porque, afinal de contas, nós só temos o hoje como realidade. Eu posso ter um amanhã projetado na minha imaginação, posso ter um passado que eu vivi, mas eu só tenho hoje para viver. Então, esse hoje, eu preciso transformá-lo numa grande obra de arte. E o que não falta na Escritura é recurso para eu transformar o meu cotidiano numa obra de arte, né? Numa verdadeira grandeza. Reinar em vida é coisa para aqueles cujo evangelho penetrou intimamente o seu ser e fez uma revolução na existência, ganhando de verdade o sentido da vida. Porque há pessoas que só estão ali existindo, sem sentido nenhum, não tem vida, tem existência, mas não tem vida. E o evangelho, ele produz dentro de nós verdadeira vida. Capítulo 12 é onde nós paramos, né, Loide? Capítulo 12, versículo 20. É interessante, antes de começar a leitura, Bispo, que Paulo ele vai numa sequência. Ele diz, lá no 9, a ele, amem de verdade. No 11, 13, ele diz, não se deixem esgotar. 14, abençoe os inimigos. 17, não revidem. Ele vem fazendo assim uma trajetória linda, né? Sim. Afunilando, né? Muito lindo isso aqui. E agora nós vamos para o 26. As Escrituras recomendam que se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Pronto. Não é exatamente isso que a história que o pastor João contou do galo se encaixa perfeitamente, João? É uma história que se encaixa com perfeição, sem ter que tirar pedacinho daqui e dali. Vencer o mal com o bem. Sim. Matou meu galo, eu vou cozinhar esse galo e vou repartir com ele. Sentar para a gente comer juntos. Não tem jeito, isso quebra. Olha, quantos milagres eu vi acontecer de pessoas que decidiram não revidar o mal com o mal. Decidiram... Porque assim, revidar o mal com o mal volta ao mesmo ponto que a gente estava comentando no bloco anterior.
a gente normalmente devolve aquilo em que o coração está cheio, em que o nosso interior está cheio. Voltando a refletir sobre uma fala que eu li num texto de Rubem Alves, a gente vê o mundo com o paraíso ou com o inferno que está dentro de nós. Uma brincadeira popular, um dito popular. Rapaz, esse camarada é tão hipócrita que ele come lavica e arrota camarão, né? Uhum. Você está falando daquilo que está dentro da gente. Uhum. Não pode sair outra coisa a não ser que seja hipocrisia, né? Uhum. A não ser que seja hipocrisia. Mas eu vou me reportar de novo ao versículo 19, porque me veio aqui uma lembrança. No que depender de vós, tenham paz com todos os homens, e que isso me beneficia? Eu posso entrar em qualquer lugar sem receio de ser agredido. Se eu tenho paz com todos os homens, eu tenho liberdade de entrar em qualquer lugar. Eu não vou ter medo de entrar ali onde estão os meus inimigos, porque eu tenho paz com todos os homens. Eu tenho paz comigo e paz com eles. Então eu já não ando amedrontado por onde ando, no meio da minha vizinhança, no meio da minha família, porque eu tenho paz com todo mundo. Constrangido, culpado, não posso andar né? constrangido, armado, com guarda-costa. Gente, eu passei 20, quase 30 anos no serviço público e na área difícil. Eu estava na Polícia Civil. Eu ando em qualquer cidade que trabalhei com maior liberdade. Eu ando nos bairros que eu trabalhei, bairros perigosíssimos. Eu ando, entro lá e saio com a maior liberdade. Exerci o meu serviço com a dignidade que tinha que exercer. Mas não deixei nenhum inimigo e ninguém querendo vingar-se de mim por ter cometido injustiça contra ele. Então eu tenho paz, graças a Deus eu entro e saio em qualquer bairro que trabalhei e em qualquer cidade. Me perguntam, senhor, você não tem medo de andar por aqui? Você passa nessa cidade aí qualquer hora? Eu não deixei inimigos, eu tenho paz com todo mundo. Não é que isso seja uma virtude, excelência minha, mas o meu coração buscou ter paz com todos os homens. Sim. Quantas vezes eu encontro um ex-detento, um ex-encarcerado, que passou anos no xadrez da delegacia em que eu trabalhava, hoje estão libertos, vem me abraçar, vem falar comigo, vem tratar comigo. Então sinto o prazer de ter paz com todos os homens. E essa recomendação que diz, você tendo paz com todos os homens, você tem paz consigo mesmo. Não, eu acho que até o contrário, João. Tendo paz comigo mesmo, eu tenho paz com todos os homens. Porque assim, não será possível ter paz com todos os homens. É no que depender de vós. É no que depender de vós. Então, a paz tem que estar aqui primeiro. Isso. Né? Quando eu faço as pazes comigo, quando eu me reconcilio comigo, Lloyd e João, quando eu me reconcilio comigo, quando eu faço as pazes comigo, fica muito mais simples eu fazer paz com o que está do lado de fora. Encontrei a beleza em mim. Encontrei a beleza em mim. Me reencontrei comigo. Isso é suficiente para eu ter paz com todos os homens quando isso depende de mim. Quando não tem uma guerra dentro de mim, quando não tem uma inveja dentro de mim, quando não tem uma revanche dentro de mim, quando não tem uma vingança dentro de mim, quando eu estou pacificado, quando eu estou de bem comigo mesmo, é mais fácil a gente estar de bem com todo mundo que está à nossa volta. Porque eu entendo que muitas das aflições que acontecem não acontecem por causa de mim, acontecem por causa dos outros ou do outro. Mas se eu não tenho paz comigo mesmo, eu estou divorciado de mim, quando eu estou brigado comigo, eu não consigo ver que o problema está no outro. Meus olhos não são bons. Meus olhos não são bons, eu só vejo maldade. Eu ia falar disso, que recai no que Jesus Cristo disse. Se os teus olhos forem maus, e talvez Jesus Cristo não esteja falando de uma visão ocular simples. Não, porque a visão nem está nos olhos, né, João? Exatamente, não está nos olhos. A visão não está nos olhos. Os olhos é apenas o reflexo. Sim, é um captador é um espelho, né? que capta a imagem. Então, quando Jesus diz, se os teus olhos, ele não está falando simplesmente no globo ocular. Não. Ele está falando da tua visão inteira, por completo. E se eles forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Tenebla. Treva. Mas se forem bons,
quão lindo serão Aham, aquilo que há em ti. sim. Eu elogiei uma pessoa outro dia e ela dizia assim, são teus olhos. Eu falei, eu tenho certeza disso. Porque os meus olhos são bons mesmo, né? Claro que são bons. Então, se os meus olhos são bons, eu não tenho medo de elogiar o outro. Mas se os meus olhos são maus, eu tenho dificuldade até de elogiar os outros. Alguém me disse assim, eu não gosto de elogiar os outros porque eu posso estar alimentando a vaidade do outro. Eu disse, você está perdendo a oportunidade de fazer o outro se sentir bem. Porque foi o que essa pessoa captou da vida. Exatamente. Está dentro dela. Sim, ela também estava falando dela. Justamente. Não estava falando do elogio que ela estava privando, estava falando de si. Isso, porque quando elogia, exalta, reconhece alguém, algo de bom em uma pessoa, é como se estivesse diminuindo a si mesmo. Eu estou me diminuindo, por isso é melhor não elogiar, não Lloyd, exaltar. houve uma época que eu não suportava elogio dos outros. Eu acho que eu andava tão mal comigo mesmo que me elogiar soava como uma espécie de ofensa, de não merecimento, né? Porque era assim que eu me sentia internamente. Hoje, quando eu recebo um elogio, eu entendo que o outro está me banhando de luzes, né? Das luzes do seu olhar. E eu sou grato pelo elogio, eu me sinto feliz, não é? Porque eu estou fazendo bem ao outro de alguma forma, né? Mas como eu andava de mal comigo, divorciado de mim mesmo, quando me faziam um elogio, eu dizia, em nome de Jesus. Eu fui elogiar um pregador, João. Eu até fui a esse culto contigo. Colocava o elogio debaixo dos pés. Eu fui elogiar um pregador, porque, afinal de contas, ele tinha trazido uma mensagem tão boa. Não era tão profunda assim, mas era boa a mensagem. Né? E eu fui lá elogiá-lo, e ele disse, toda glória, e toda honra, e todo louvor, e todo poder sejam dados a Jesus. Eu disse, meu Deus, não sabe nem receber um elogio. Claro que toda honra, toda glória, todo louvor, toda grandeza seja dada a Ele. Mas eu estava elogiando a beleza daquilo que ele falou, a lindeza das elegância suas frases, com a que elegância falou, com que falou, a simplicidade sim, com que a mensagem saiu. Eu não estava falando da grandeza de Deus, estava falando da grandeza daquele homem. E ele disse, toda honra e toda glória e todo louvor e todo sejam dados a Jesus. Bispo, há vasilhas que não comportam determinados conteúdos. Sim. Há vasilhas que não cabem conteúdos. Então, ele estava com medo, era dele mesmo. Mas é que eu estou te falando. Às vezes não tem vasilha para receber um conteúdo. Eu não posso pegar uma taça de cristal aqui e colocar um conteúdo fervente porque ela vai estourar. Entendeu? Tem pessoas que não conseguem receber, é porque eles são fragilíssimos. Fragilíssimos. Entendeu? E não... Mas há um outro fato também, que eu quero trazer, e dando um exemplo disso, que muitas vezes não, que nós precisamos fazer elogios sinceros, porque o nosso elogio sincero, ele entra como uma espada na vida daquele outro. Porque há muita gente que elogia simplesmente e hipocritamente. Eu tinha um amigo, chefe, colega de trabalho, ele era superior, hierárquico. Então, quando ele me encontrava, um dos colegas da gente, ele botava, este aqui é policial, cara, este cara é... Aí ele fazia aquela coisa. Quando o camarada saía, ele olhava para o outro, isto é um vagabundo, não vale nada. Isto é um vagabundo, não vale nada. O elogio fingido, entendeu? né? O elogio fingido. Eu que estou dizendo para a gente ter o maior cuidado de ser sincero no que estamos dizendo. Não elogiar apenas para agradar aquele. Mas tu fizeste uma belíssima mensagem. Não, se a mensagem não foi tão bela como nós esperamos, tudo bem, parabéns, tal, beleza. Agora, fazer um elogio rasgado, que não é verdade o que estamos dizendo, ele constrange o outro. Ele constrange o outro. E é sentido. Eu sinto quando o elogio que estão me fazendo, na verdade, ele é sincero. E sinto quando apenas querem captar a minha atenção. Até um almoço que me fazem na casa de alguém, eu sei quando é um almoço, na verdade, pela amizade que tem comigo ou apenas pelo que eu represento. Sim. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei na minha vida.
Cara, que desespero foi aquele dia. Eu não preguei nada. Eu não sabia de nada. Eu tinha 3 meses na igreja, João. Era assim, o pastor não me inibiu. Quando não tinha ninguém para pregar, eu fiquei esperando que os mais velhos... E ninguém se apresentou. Eu entrei, assim, quando eu aderi à fé, eu sabia exatamente por que é que eu tinha aderido à fé. Eu recebi um chamado para pastorear, eu ainda fumava maconha, e eu estava no meio de uma roda, queimando um baseado, e Deus me chamou para pastorear. Foi a palavra que eu ouvi. Eu fui capturado. Quando eu cheguei na igreja, eu perguntei ao pastor, pastor, qual é o caminho que eu tenho que ganhar para ser pastor na igreja? Aí ele disse, comece a pastorear o banheiro da igreja. E durante meses eu cuidei dos banheiros da igreja, João. Nunca foram tão bem pastoreados quanto no período que eu os pastoreei. Depois ele me promoveu, ele disse, agora tu vai pastorear a calçada da igreja. Tinha um flamboyant, eu não sei se vocês... O flamboyant não é incomum, nem aqui é incomum. O flamboyant, ele tem uma folha que é tão pequenininha, né? Miudinha. E no outono, aquela folha cai. Despega tudo. E eu tinha que varrer aquele monte de folha. Enquanto eu varria, caía mais folha. Deus trabalhando. Mas era a minha missão. Depois ele me deu uma oportunidade bela de arrumar as cadeiras. E eu limpava, passava um pano úmido nas cadeiras e orava por cada cadeira, por cada pessoa que ia sentar ali. Aí teve a primeira oportunidade para pregar em algum canto. Ninguém queria. Eu levantei a minha mão. 3 meses que eu estava na igreja, cara. E aí, você já sabe o que pode ter acontecido, né? Quando eu descia, assim, envergonhado, frustrado, eu pensava, nunca mais eu vou pregar na minha vida, que desespero, que agonia. Um irmão mentindo me disse, jovem, que mensagem maravilhosa. Me permita cortar. Eu sabia que era mentira dele, né? Mas aquilo me empurrou de alguma forma. Pode entende? ser que não tenha sido uma mentira, que os ouvidos deles captaram a essência do que saiu dali. Por quê? Não foram eles não, João. Foi só um velhinho. Sim, eu falei, os ouvidos deles captaram aquilo que foi dito. Porque, gente, a essência de alguma coisa, às vezes ela vem pela sinceridade que é dita, pode a coisa não sair tão linda. O discurso pode não ter sido feito rebuscado elegantemente, mas a sinceridade com que ele foi dito, não a sinceridade ofensiva, mas aquilo que está dentro do coração saiu, ele pode ser ouvido com outra forma. Eu disse para uma mãe um dia desse, que fui visitá-la, um filho drogado, ela dizendo que mais dói na minha vida é meu filho passar, eu estou sentado com o pai dele aqui, ele olha para mim e diz, eu odeio vocês. Eu digo, não ouça isso, porque não é isso que ele está dizendo. Como não? Não é isso que ele está dizendo. Ele não sabe articular o que ele quer dizer. Ele está dizendo a vocês, eu amo vocês e me odeio porque eu não consigo ser o filho que vocês estão esperando que eu seja. Então, a sensibilidade do teu ouvido em captar aquilo que está sendo dito mesmo de forma contrária. Pode ser que aquele homem tenha ouvido a sinceridade com que saiu, a coragem, né, João? A despretensiosidade, porque eu convivi no meio de pregadores que estavam iniciantes, eles gravavam todo o conteúdo de Bernardo Johnson e depois cada um fazia uma mensagem num culto ao ar livre e depois vinham discutir quem tinha pregado melhor. Não havia sinceridade. Eu tive casos de 2 jovens que cantavam numa determinada denominação e depois discutindo na porta da igreja, um cortou o outro de faca, porque um queria cantar melhor do que o outro e o outro não aceitava isso. Louvado Entendeu? seja eu, né? Não havia sinceridade naquilo que foi dito. Eu estou falando dessa mensagem e a gente precisa estar com os ouvidos sensíveis e o coração aberto, não para ser bonachão naquilo que o outro está dizendo, mas para captar a essência que está vindo do coração daquele que está dizendo. Entendeu?
É muito comum você comprar numa loja de crente, você encontrar com alguém que termina a conversa, Deus te abençoe. Não há nenhuma sinceridade naquilo, é apenas um jargão já decoreba, que já soa nos ouvidos da gente assim, repulsivo. Deus abençoe. Quer dizer, como se eu fosse amaldiçoado. Não sou amaldiçoado. O que é que eu quero que tu diga que Deus me abençoe? Ele tem me abençoado. Porque não há sinceridade, é um jargão adquirido por alguém simplesmente para finalizar, para te despedir, etc. Eu percebo que nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas colocam mais o ouvido do intelecto para ouvir as pregações, ouvir as coisas, do que o ouvido realmente do coração, a sensibilidade do coração, né? E muitas vezes esse ouvir com o ouvido do intelecto, que vamos reprovando coisas, diminuindo, né, conteúdos, diminuindo coisas que poderiam ser tão preciosas. Eu lembro que há muito tempo, muitos anos, o pastor Azéas foi à Coreia. Ele ansioso para ouvir as melhores pregações, pô, Yonshu, aquela coisa toda. E quando ele chegou lá, era o dia de um menino de 15 anos pregar. E ele chegou aqui contando isso, que ele, quando olhou aquele menino, é ele que vai pregar, eu vim aqui para ouvir o pregador X, e recebeu a lição, a pregação de um menino. E ele disse depois que aquela pregação daquele menino nunca saiu de dentro dele, que foi uma das pregações mais maravilhosas que ele já ouviu. Né? Então, muitas vezes perdemos bênçãos, palavras, promessas, porque não ouvimos realmente com esse ouvido do coração. Né? Formosura é beleza, não é? É no mínimo um aspecto da beleza. O que os pés de alguém que vem caminhando na lama, suado, sujo, tem de beleza? O que o salmista diz? Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Anunciar boas novas é para quem está caminhando em terrenos íngremes, em dificuldade. E o que eles conformosos são os pés? Vê beleza naquilo que está sendo feito e não simplesmente no aspecto físico. Né? Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A beleza está sendo vista não no quadrante, não naquele órgão. O perfil, né, do pé, não é naquele órgão do corpo. Está sendo visto naquilo que está sendo feito através daqueles pés que estão caminhando. Então, mensagens que nós pregamos, e de vez em quando encontro alguém dizendo, lembra daquilo que você me disse tal dia assim, assim? E às vezes não lembro. Ele diz, aquilo repercute na minha vida até hoje. Um sobrinho meu foi pedir um serviço para mim, queria carregar a caixa lá dentro do galpão. Eu disse, não, meu filho, isso aqui não é para ti não, você não vai ser um menino. Não, porque papai não me dá nada, não sei o quê. Você não vai fazer isso. Você tem projeção para ser melhor do que isso. Um dia desse ele voltou, concurso superior, veio de Brasília, concurso superior, reuniu com a gente, depois eu quero lhe dar um abraço, porque aquelas suas palavras naquele dia me fizeram crer que eu não nasci para ser um carregador de caixa dentro de um galpão. Olha. Você consegue ver. Tem sensibilidade, veja. E se não tiver, peça a Deus porque Ele dá. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era ainda jovenzinho na igreja, no centro da cidade de onde eu morava, na Associação Brasileira de Imprensa, havia durante a semana um culto. E tinha um camarada que pregava lá, nesse culto, chamava Paulo César Brito. Um notável, um cantor de mão cheia, não é? Um cara notável na época. E eu, pela primeira vez, fui à ABI aquele dia, esperando ouvir o Paulo César Brito. Quando ele anunciou que ele não ia pregar naquela noite, que tinha um pregador, e eu olhei o pregador ao lado dele, um cara com cabelo meio enjambrado. Eu disse, meu Deus, eu vim aqui para ouvir Paulo César Brito, esse cara aí que eu nunca tinha visto na minha vida, um cara estranho. Esse cara, quando abriu a boca e começou a pregar, foi uma mensagem extraordinária, chamava-se Caio Fábio de Araújo Filho. Então, às vezes, Lloyd, a gente vai com uma intenção original e não captura a essência da coisa, né?
Gente, está chegando ao fim do nosso programa, faltando 1 minutinho e meio para terminar. Minha gratidão a todos vocês que nos acompanharam. Lembrando que agora, às 8h30 da manhã, está acontecendo o nosso café. Você é nosso convidado para vir tomar café conosco, celebrando as crianças, celebrando as famílias que aqui estarão. E logo mais às 18h30 começa o nosso encontro vespertino. E você é nosso convidado para estar conosco também. Será realizada a Santa Ceia, a mesa do Senhor, vai estar sendo partido o corpo e o sangue de nosso Senhor, e você também é nosso convidado para comer e beber conosco. Eu aqui me despeço desejando a você um domingo de paz. Eu quero dizer a você que no próximo domingo queremos estar juntos, contando com a sua participação neste programa, porque ele nos dá gás para a gente continuar. Shalom. Shalom.